Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, muito bom, mais uma vez, poder estarmos aqui juntos, adorando a Deus através do estudo da sua palavra. Eu quero, nessa semana, convidar você a nós passearmos num texto maravilhoso, eu acho esse texto maravilhoso, que é uma carta paulina, mais uma carta paulina, só que dessa vez para Tito, né? Uma pessoa muito importante para Paulo, Tito, pastor, né? Amigo aí de Paulo e a quem Paulo chama de filho. Né? Ele fala assim, eu escrevo essa carta a Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé comum. Ele diz isso na sua saudação, a carta que ele escreve para Tito. E eu quero compartilhar com vocês, porque nós estamos também no mês de missões. E o mês de missões nacionais é um mês onde nós estamos contribuindo, orando e também enviando ou indo, né, para missões nacionais. É importante entendermos, queridos, que assim, a pandemia existe, ela é real, o isolamento ele também é real e necessário, porém a igreja ela não para porque ela não pode parar. E as missões, né, continuam. Por isso que missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, elas continuam acontecendo através das vidas dos missionários em campo nesse tempo. E eu quero convidar a você a estar orando por missões, né, e a estar também contribuindo de forma que o seu coração esteja cativo à vontade de Deus. Bom, quem era Tito? E eu quero primeiro te contextualizar, né, porque Tito ele era uma pessoa muito querida por Paulo, alguém que Paulo confiava bastante, né? E Paulo direciona Tito, né, para aquele lugar, para Creta, para que Tito organizasse ali um pouco daquela igreja que já existia. Não era para organizar uma igreja, não era ali para plantar uma igreja, mas agora para trabalhar naquela igreja coisas muito importantes, algo que deveria estar acontecendo, que não estava acontecendo. Né? Paulo chama Tito, por exemplo, para instituir algumas lideranças naquele lugar. Então ali você tem uma pessoa de extrema confiança. Por quê? Porque Paulo chama ele para criar líderes. E aí você tem um líder que cuida de outros líderes. Né? Então é um trabalho realmente árduo, é um trabalho verdadeiramente minucioso, de muita oração, porque você não chama qualquer um para a liderança. Na verdade, você conhece e reconhece naquelas pessoas o chamado de Deus para a liderança. Então, você precisa ter um discernimento espiritual fantástico. Não é você treinar lideranças, é você treinar aqueles que já são chamados por Deus. E aí Tito tem esse papel, né, lá em Creta. O trabalho de Tito ali, ele é um trabalho, né, duradouro, mas ele não é um trabalho que Tito iria ficar ali. Na verdade, seria quase que um trabalho itinerante. Mas o tempo necessário para Tito fazer ali algumas transformações naquela igreja lá em Creta. Nós vamos nos ater a um texto que está no capítulo 2, de 11 a 15. Mas antes eu gostaria também de contextualizá-lo, né, para mostrar para você um pouco daquilo que essa carta representa, né, no cânon bíblico, para que a gente também tenha entendimento daquilo que o próprio texto está querendo dizer. Porque, na verdade, a ideia é que Paulo ele instrui, né, a Tito a colocar a igreja de Creta em ordem. Ou seja, quando Paulo chama Tito e pede para que Tito coloque essa igreja em ordem, significa que existia ali uma desordem, né? Existia ali ensinos de falsos profetas que estava minando aquela igreja, estava destruindo aquela igreja, desorganizando aquela igreja, e os falsos mestres, eles estavam atacando aquela congregação de uma forma muito atroz. E isso era importante ser combatido, né? Não podia continuar daquele jeito. E aí, né, Paulo chama Tito para essa missão.
Essa, na verdade, uma das missões de Tito, né? Porque ele, além de instituir lideranças naquele lugar, ele precisava também ensinar o povo muitas coisas. Vamos entender que essa carta, ela tem verdadeiramente um viés educativo, né? Um viés didático. Uma expressão grega chamada didaske, ela aparece 7 vezes nessa carta. Significa que essa carta ela tem realmente a ideia de ensinar, né? Olha que interessante, ensinar. Vamos falar de amor, né? Nós vamos falar das virtudes de Deus nessa carta, nós vamos falar do relacionamento. E aí, queridos, quando nós falamos de amor, eu fico imaginando, né? O amor que Deus derramou sobre nós, né? Porque o amor é dom, ele precisa também ser ensinado. Nós nascemos com esse dom, mas ele precisa ser ensinado. Por exemplo, uma mãe, ela só consegue ter um amor de mãe a partir do momento que ela tem um filho, ou tem alguém para cuidar, né, que ela tenha como filho. Assim como Paulo chama Tito de filho na fé, olha o amor produzido no coração de Paulo e ensinado a Paulo, a ponto dele chamar Tito de filho na fé. Então, uma mãe, ela, né, não basta ela ser mulher, ela tem sim uma tendência a amar como mãe, mas ela só vai aprender a amar como mãe quando ela tiver um filho, ou quando chegar, né, diante dela uma criança que ela abrace como filho, se comporte, né, como mãe daquela criança. E aí ela vai entender o que é esse amor de mãe, né? Um filho, ele já nasce com esse amor, mas ele aprende todos os dias, até mesmo com o amor dos seus pais, a amar esses pais, né? E conforme ele vai crescendo, esse amor ele vai sendo modificado. Por que ele vai sendo modificado? Ele vai sendo transformado. Porque as relações que se estabelecem de acordo com a idade, com a faixa etária ali que vai, né, acontecendo, isso vai também transformando. Tanto é que muitos filhos só conseguem entender o amor dos pais a partir do momento que ele também vira pai, né? E aí ele vai ter uma ideia ainda maior de quanto os seus pais o amavam. Então todas as atitudes dos seus pais, ele passa a olhar agora e a enxergar de uma forma diferente, né? Então, o que acontece? Nós, enquanto igreja, também precisamos ser ensinados, né, em espírito, ensinados em amor, ensinados à sã doutrina e também nos relacionamentos interpessoais. Isso vai fazer com que a gente consiga conviver, né, partilhando e compartilhando das bênçãos do Senhor uns com os outros. É isso que nós queremos ler nessa carta, é isso que nós temos de tão precioso nessa carta. E eu gostaria de hoje ler com vocês dos versículos 11 até o versículo 15, tendo aí uma ideia introdutória daquilo que nós vamos ver ao longo dessa semana. Então quero te convidar a viver aí essa perícope, essa parte da palavra, essa porção da palavra maravilhosa que Deus separou para a gente ao longo dessa semana. Vamos ler então do versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 2 de Tito, e aí nós estaremos ao longo da semana, né, explicando melhor cada versículo. Bom, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular, ou melhor, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Lindo isso, né? E o versículo 15 diz assim: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Observa que só nessa porção do texto, lembra que eu falei para você que em toda a carta
a expressão didástico, a expressão grega que dá raiz, né, para a palavra didática, né, tem a ver com o ensino, que na verdade é um ensino. Ensinar aparece 2 vezes só nesse texto aqui, de 11 a 15 do capítulo 2. Então, ao longo de toda a carta são 7 vezes, mas 2 vezes aparece nessa porção da palavra. E é baseado nisso que nós vamos falar essa semana. Quero te convidar aí, em nome de Jesus, para que você esteja atento, acompanhando ao longo dessa semana, todos os dias, às 18 horas. E aqui eu te espero, né, para que nós possamos juntos aprender de Deus. Quero orar com você para encerrarmos essa segunda-feira, esse estudo da segunda-feira, e darmos início já ao que nós iremos falar ao longo dessa semana. Vamos pedir isso a Deus? Senhor, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por mais esse dia, por mais uma oportunidade de poder participar daquilo que o Senhor tem feito nesse mundo. Nesse mês de missões, que o Senhor possa produzir em nossos corações o desejo cada vez maior de participar, né, daquilo que o Senhor tem feito nesse mundo e daquilo que o Senhor ainda há de fazer. Que sejamos instrumentos do Senhor para que a tua missão ela continue acontecendo e sendo algo que transforme a vida de tantas pessoas, assim como transformou a minha e transforma a de tantas outras pessoas. Pai, nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana na tua presença, na tua doce e poderosa presença. E assim nós oramos, agradecidos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e ao longo dessa semana estaremos juntos aqui às 18 horas. Fica na paz e até amanhã.